Olá, amigos, já estamos de volta com mais um Ponto a Ponto. E é onde tem assunto, tem opinião, tem debate, tem questionamento, enfim. E nós fazemos esse papel para você aqui toda sexta-feira, às 20 horas, em todas as plataformas da Network Group Play. E, é claro, com um assunto pertinente, assunto de debate importante, edificante para a sociedade amazonense. E no Ponto a Ponto de hoje nós convidamos a professora Maria do Carmo Cefaí, pré-candidata ao governo do estado do Amazonas pelo PL. Professora desde os 16 anos de idade. Muito contundente isso, porque a gente está falando de alguém que tem essa vocação de ensinar, né? Ensinar as pessoas, de conversar com as pessoas. É uma empresária bem-sucedida, reitora de uma das faculdades que mais cresce aqui no norte do país e também do Brasil. É um exemplo de administradora do setor privado e que agora quer ter a oportunidade de passar toda a sua experiência e, ao mesmo tempo, toda essa sua trajetória de sucesso para o setor público. Tem, sim, comentado todas as pautas que envolvem o estado do Amazonas. Firme e que passa por esse processo de uma maneira admirável, porque é a única mulher que está concorrendo às próximas eleições de 2026 ao governo do estado do Amazonas. Coincidência ou não, o estado que tem o seu nome voltado para as guerreiras amazonas. Seja bem-vinda, professora Maria do Carmo Cefaí, ao Ponto a Ponto. Eu que agradeço, Jackson, mais aí uma oportunidade da gente estar aqui conversando e junto aqui com a Carolina, João Paulo, debater o estado do Amazonas, que é algo que a gente realmente gosta de fazer. Isso. E eu vou fazer aí uma ressalva que você falou que eu gosto de ensinar, eu amo ensinar. Maravilha. Maravilha. Todas as ocasiões, para mim, são ocasiões de ensinar. Então, Maravilha. assim, eu sou professora o tempo todo. Legal, que bom. Olha, nós estamos muito felizes em tê-la aqui conosco, né? Nós temos acompanhado a trajetória da professora Maria do Carmo no sentido de, além de ensinar, ter o seu posicionamento firme, né? Não tem uma dúvida, não tem o eu acho, é firme o seu posicionamento. Quero aqui de público parabenizar por esse seu posicionamento. Muito obrigada, mas eu acho isso importante. É verdade. Penso que todos nós temos que saber, primeiro pesquisar. Me angustia muito, às vezes, ver as pessoas sendo envolvidas por narrativas, então eu gosto realmente de pesquisar antes de falar e tomar um posicionamento, né? Sempre olhar os lados para a gente poder se posicionar. Vamos aproveitar esse tempo para conversar muito e fazer perguntas também. Eu adoro conversar. Que bom. Olha, acompanha comigo essa entrevista a Caroline Marques. Ela está na redação da Jovem Pan News Manaus, repórter, está conosco aqui. Bem-vinda, Caroline. Obrigada, Jackson. Muito obrigada. Eu agradeço por estar aqui, mais uma vez participando do Ponto a Ponto. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Seja bem-vindo, JP. E vamos para mais um Ponto a Ponto. Vamos sim. Também da redação da Jovem Pan News Manaus, o jornalista João Paulo Oliveira, o JP. Tudo bem, Jackson? Tudo bem. Mais uma vez, uma honra, né, participar aqui do Ponto a Ponto. Vamos lá. Muito importante, né, professora? Muito importante. A gente debater, ouvir ela também sobre as principais pautas Que demandam aqui no nosso estado, né? Exatamente. Bem, a primeira pergunta é o seguinte, olha, eu vou fazer a pergunta, professora. Nós acompanhamos, conhecemos muito recentemente e temos nos aprofundado sobre a sua trajetória. É uma trajetória muito bonita, de muita luta, de muito trabalho, né, de resiliência, porque nós acreditamos que todo esse esforço está sendo compensado, porque há uma esperança, inclusive, muita gente nós temos entrevistado, a Maria do Carmo é pré-candidata ao governo do estado. Agora, é uma mulher, mãe, esposa, né, amiga, professora, empreendedora, né, é reitora de uma universidade, uma das maiores do país e daqui do norte também, tem realizado um trabalho de valorização, como foi a Santa Casa, que foi adquirida pelo Grupo da FAMetro,
uma valorização profunda e um investimento para o futuro do turismo aqui do Amazonas, como é o caso do Tropical Hotel, que vai ser inaugurado. É um orgulho para todos nós amazonenses ter de volta o Tropical Hotel. Agora, professora Maria do Carmo, por que a senhora quer ser governadora do estado do Amazonas? Por que a senhora enveredou pela política? Olha só, essa pergunta até eu tenho me feito várias vezes, né? Certo. Porque realmente é uma missão. Uhum. E ser político, de fato, deveria ser algo como se fosse o coroamento de uma carreira, de uma Entendi. caminhada. A gente tem aí na cidade, no estado, no Brasil, alguns exemplos hoje que meio que afastam as pessoas da política, mas a política em si ela é muito boa. Ela é capaz de mudar, transformar a vida das pessoas, transformar países, estados, municípios. É a política que faz essa transformação. E, no entanto, às vezes as pessoas que se apropriam dos cargos, dos espaços de poder político, não cumprem com seu dever. E isso, assim, eu acho que na minha trajetória de vida eu fui avaliando. Porque talvez a gente, às vezes, no decorrer do dia a dia, não perceba o quanto a política, às vezes, é danosa para o cidadão. A gente acaba pondo a culpa em fatores diversos, como se não estivessem relacionados à política. Então, por exemplo, uma política econômica mal conduzida, ela leva ao fracasso empreendimentos, empreendedores vão à falência. Uma política pública que não existe faz com que as pessoas, às vezes, até morram, como foi no caso da pandemia, que a gente tinha um sistema de saúde, aliás, ainda tem, sucateado, que não funciona, não conseguiu dar conta de atender. Então, assim, eu comecei a pensar, nós temos uma responsabilidade individual, cada ser humano deveria pensar assim. Eu pensei, então, por que não eu? Eu tenho uma trajetória, como você falou, eu comecei muito cedo, hoje isso também é algo que me facilita, porque eu venho de uma experiência de 50 anos de trabalho. Então, a minha trajetória me fez chegar onde eu estou. Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Isso me deu a segurança do percurso, do caminho. E de repente, você vê, você caminha pela cidade, pelo estado, como a gente caminhou para poder plantar as bases da nossa faculdade, e você vê que falta, tanta necessidade, tanta oportunidade desperdiçada. E daí você diz assim, ué, eu vou. Sabe por quê? Eu, como cidadão, eu tenho esse direito. Então, por que não pleitear? E é isso que me traz a vontade de fazer, de realizar tudo aquilo que eu tenho em mente, que eu observei, que eu sei que precisa e que eu tenho certeza que, pelas conversas que já tive com a comunidade, com as pessoas, principalmente com as pessoas mais humildes, que há muito a fazer e a gente pode contribuir. E é isso que me traz para a política, essa vontade de realmente transformar o nosso Estado. Muito bom. Caroline Marques. Então, a senhora tem uma história na educação. Eu queria saber da senhora o que é mais desafiador, liderar, ser reitora de uma faculdade ou liderar um projeto político como esse que a senhora está liderando? Olha, boa pergunta. Ambos são desafios bem grandes. O de educação eu posso falar com mais propriedade, porque eu já estou na labuta aí há 23 anos, fora a minha história como aluna, que nós somos eternos aprendizes. Isso. Então, assim, da educação, o que eu posso falar hoje? O meu maior desafio hoje é conscientizar o jovem de que não há milagre na educação. Ninguém aprende por osmose e a educação ela só transforma se o conhecimento estiver por trás. Porque o que dá poder é o conhecimento. Exato. Às vezes o aluno ele vem encantado com a ideia de ter um diploma, mas o diploma não vai resolver a vida dele. Se ele não tiver por trás do diploma a base, a solidez do conhecimento, que é o que vai transformá-lo. Então, assim, é um desafio hoje, porque nós vivemos nesse mundo digital em que as pessoas acham que tudo acontece muito rápido. E não acontece. Essa é a realidade.
embora a gente tenha casos isolados de sucesso, principalmente nas redes, muitos seguidores e aquela que tira um pouco a atenção e o foco, que é vamos dizer assim, um engano para o próprio consumidor. Então, o desafio é mostrar para o aluno que ele tem que, ali naquele espaço, né, da academia, desenvolver todo o potencial dele, com muita dedicação e muito estudo. E na política, que vai ser um desafio, eu penso que o maior deles é quebrar esse estigma da velha política. Quando eu falo velha política, eu não falo de idade das pessoas que estão envolvidas, não. É da mente, da mentalidade, Muito bem. daquela mentalidade retrógrada aí que está atrasando o nosso desenvolvimento. São pessoas que ficam prometendo que precisa, que a gente tem que dizer isso, né? Nós precisamos de ruas asfaltadas, mas isso não é um projeto. O projeto é, por exemplo, nosso projeto, atingir a meta de completar os 100% de saneamento básico. Por quê? Pois o saneamento básico, que hoje aqui na nossa cidade e no nosso estado está em torno de 23%, ele gera vários problemas em decorrência disso. De saúde, nossa, é uma tristeza a gente ver. Então, assim, você tem que ter metas a atingir, coisas que vão beneficiar a vida das pessoas. Eu tenho falado isso insistentemente. Tudo o que você fizer dentro de um Estado, na condição de um executivo, seja prefeito, seja governador, tem que ter um destinatário final que é a melhoria da vida das pessoas. Se eu não faço uma obra que vá beneficiar de alguma forma as pessoas, eu não cumpri o meu papel. Então, assim, você ter projetos que venham a transformar a cidade. E essa velha política, não, ela continua refém das mesmas promessas que se renovam. Gente, eu fico assistindo estarrecida. É verdade. Né? Porque se tudo fosse cumprido, nós já não teríamos mais déficit de habitação, não teríamos mais ruas para asfaltar, teríamos, aliás, muitas avenidas, muitas ruas novas, nós teríamos escola para todo mundo, creche para todo mundo. Ou seja, o que acontece é que há muita promessa e pouco trabalho. Entendi. Não temos grandes obras, não temos hospitais, não temos saúde, não temos absolutamente nenhum projeto. E ficamos reféns daquelas políticas meramente eleitoreiras. Ah, vou dar um desconto aqui, vou dar uma cesta ali. Precisa. Mas a gente precisa avançar. Exato. Dar condições das pessoas viverem com dignidade, emprego, enfim, o que a gente vê acontecer em outros lugares. Exatamente. João Paulo Oliveira. A pergunta que eu ia fazer para a professora, até em cima da experiência que a senhora tem, né, no lado de gestora, de líder mesmo, enfim, à frente de grandes instituições privadas, que princípios, né, que a senhora acha que podem ser importantes, que moldaram a sua trajetória também, né, para o setor público, né? Sim. Também ao assumir também um cargo que a senhora almeja futuramente, o que a senhora acha que é importante, que, cara, isso aqui que eu consegui no setor privado, eu tenho que carregar isso comigo, porque isso também vai ser importante na minha trajetória. Não tenha dúvida. A experiência de gestão, ela é a mesma e única, tanto para o público quanto para o privado. Nós temos visto hoje os lugares onde mais se tem sucesso vem dessa prática da gestão privada. Porque na gestão privada você tem, em primeiro lugar, controle dos seus gastos. Você tem transparência e você tem, vamos dizer assim, responsabilidade com o que gasta. Por quê? Porque o dinheiro é usado com a devida parcimônia. O que eu vejo é que parece que os gestores públicos, eles têm o Estado como um gigantesco cofre que ele pode meter a mão de qualquer jeito sem fiscalizar aquilo que ele vai fazer. A gente também tira o exemplo para dentro da casa da gente. Vamos lá. Na sua casa, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem o controle, você vai fiscalizar, você vai ver se está sendo empregado, se está sendo adotadas as práticas necessárias para que a tua casa ande bem. Por que a gente não faz isso no público? E não faz.
né? Porque, assim, eu imagino que quando você anda e olha, você enxerga aquilo que tem que mudar. E às vezes são coisas pequenas. Mas, veja bem, o desperdício do dinheiro público, quando você olha, vou dar um exemplo agora rápido, aqui da cidade de Manaus, nós tivemos aí o Sou Manaus, passo a passo, sei lá, né? Que foi gasto, segundo o prefeito, 34 milhões, 35 milhões. Um absurdo. Ah, a gente não merece ter festa? Claro que sim, óbvio que sim, mas olha o valor que se gastou. E aí você vê uma pessoa que morre porque cai num buraco, que podia ter sido tapado, uma tampa de bueiro. Então, aí você vê, né, o quanto está desbalanceada essa ideia. Isso significa que a pessoa não tem responsabilidade com aquilo que gasta. Quais são as prioridades? Num lugar onde há tantas demandas e tantas necessidades, você poderia fazer, porque as pessoas se divertiriam da mesma maneira, um show que custasse, eu diria, até 1/4 do que esse custou. E seria uma bela festa. Entendeu? Então, assim, o que é que está acontecendo com o dinheiro público, que a gente não tem transparência, não sabe por que gastou, como gastou? São perguntas que o cidadão tem que fazer, porque ele não tem a noção, e eu estou falando que isso é quase que uma unanimidade, eu diria que talvez 70% não se apercebam que o dinheiro sai do seu bolso. É do bolso do contribuinte. 80% do orçamento vem do bolso do contribuinte, dos impostos que ele paga e não voltam em forma de serviço, e ele não cobra, ele fica aperreado para fazer as coisas dele. Nós vimos aí a greve de ônibus, que deixou milhares de pessoas na mão, Quase literalmente. Quase 2 dias. Porque, e justamente, logo depois... Ah, porque um fica jogando logo depois da festa. E um fica jogando para o outro. Não, a responsabilidade é de quem é o gestor. Então, isso na gestão privada não acontece. Sabe por quê? Porque a pessoa que trabalha com você, no outro dia ela está te cobrando. Ela está cara a cara com você. E cobra, viu? O aluno cobra, e ele cobra assim, olha, tem uma goteira. Aí eu corro para arrumar a goteira. Olha, tem o ar-condicionado, ele quer o resultado. E reclama. E ele tem razão. Né? E a gente não fica chateado, não. Tem que dar conta de fazer o serviço. Professora Maria do Carmo, eu consigo, aqui em 5 minutos de programa, imaginar como seria a governadora Maria do Carmo Cefaí. Né? Eu acredito que o líder, né? Sim. Ele reflete a sua equipe. Com certeza. Eu sempre tive essa visão. Como seria o seu secretariado dentro de um governo, como é o caso do Amazonas? O Amazonas, nós temos a capital, Manaus, que é a cidade-estado. A senhora teve a oportunidade de conhecer o interior do estado e viu a necessidade da população. Verdade. Em serviços básicos. Tudo. Serviços básicos. Em primeiro lugar, para ser secretário de Estado, um secretário de Estado no Amazonas, ele tem que ter primeiro conhecimento. E tem que ser uma pessoa de conhecimento técnico mesmo da área que ele vai atuar. Porque se você não tem esse conhecimento, como é que você vai trabalhar? Eu sempre gosto de dar o exemplo exatamente da FAMetro. Hoje, a gente são 6 unidades no interior grandes, que são faculdades, né, nos principais municípios, Quari, Parintins, Tefé, Tabatinga, Itacoatiara, Manacapuru. Eu conheço a de Itacoatiara. Bonito. Do lado de casa. Vai ficar melhor, viu? A gente já comprou para expandir, sim, tá. Avançou indo pro rumo da Litiara. Só para a senhora saber que eu estou ligado. Olha aí, tá vendo? E tenho as minhas unidades aqui, Zona Leste, Zona Norte, na Zona Sul, a Cachoeirinha, a Compensa agora que está começando. Em todas elas eu tenho gestores experientes e que tocam tudo sem que eu me preocupe. Claro que a intervenção é o tempo todo para ver como é que está funcionando. E eles também têm essa troca. No público, vai ser a mesma coisa, né? Por quê? Porque a gente tem que confiar nas pessoas que estarão à frente. E, obviamente, intervindo sempre que for preciso para fazer as orientações. E cobrando resultados. Não, a gente vive disso, né? O empresário, ele tem
em mente sempre o resultado que ele quer obter, as metas, no caso. Aí ele tem os indicadores que vão mostrar que ele está no caminho. Isso tudo que você vai fazer na gestão pública tem que ter. Certo. Trabalhar com metas, indicadores. A gente tem que ter planejamento, saber exatamente quanto vai custar cada detalhe daquilo que você vai fazer. Se você não fizer isso na empresa privada, você está morto. Né? E aí você vai medir, atingir, não atingir, como é que está de acordo com o andamento. Vamos lá, eu abro uma unidade e a gente faz a pesquisa antes para poder abrir, né? E isso é importantíssimo. Você vai ver a viabilidade do projeto, porque você não vai fazer nada sem ver aleatório isso antes. Não existe. Não existe. Muito bem. E ó, sempre dá certo. Né? Dá certo mesmo, porque hoje todos os instrumentos que você tem te permitem. Eu digo que é igual o Weather Channel, né? Claro que ele falha, mas você às vezes quer saber do tempo, ele te dá uma amostra. A mesma coisa é na empresa. Quando nós fizemos o planejamento para abrir as faculdades no interior, muita gente talvez tenha achado que era um desatino, mas a gente sabia exatamente até que ponto a gente poderia ir e quanto a gente iria atingir em cada município. Olha aí. Nenhum deles falhou. Todos atingiram as metas que a gente planejou. Então, assim, isso é fundamental. Às vezes eu quase que tenho certeza que aqui as coisas fazem assim. Hoje nós vamos fazer a requalificação do centro de Manaus. Aí vai todo mundo para a rua, limpa, sem planejamento. Porque tem planejamento, né? O prefeito ele tem que abrir, até porque ele é um gestor público, ele tem que abrir. Olha o que eu vou fazer, está aqui. E ele mostra. Isso aqui vai ser para isso aqui vai ser para aquilo, nós vamos fazer isso, vamos começar um projeto de requalificação, onde nós vamos ter uma requalificação ordenada, vamos começar por aqui, como tem em outros lugares. São Paulo foi assim. Exatamente. Né? O governador, o prefeito, ele mostrou exatamente o que ele vai fazer, os prédios vão servir para habitação. Aqui não, as coisas são feitas. Hoje eu vou fazer... Acordei, eu vou requalificar, vou fechar a Getúlio Vargas para as pessoas caminharem, é ótimo, maravilhoso, mas não tem planejamento. E daqui a pouco, quando você olhar, aquilo ali já sumiu, já se esqueceu, já não está mais do mesmo jeito, entendeu? E é assim que as coisas vão acontecendo. Não tem começo, não tem meio, mas certamente vão ter um fim. Né? Então é isso. E eu quero levar essa experiência, porque a gente não faz nada aleatório. E tem que ter continuidade o tempo todo. Exatamente. Alguém tem que estar monitorando. Eu acho interessante isso, porque se trata de projetos de governo, de Estado, perdão, e não de governo, para que haja continuidade. Sim. Se houvesse continuidade, nós não estaríamos tão distantes dos números que poderiam atender a população. Concordas? Com certeza, não tenha dúvida. Caroline, cadê a Caroline? Estou aqui. Caroline mulher, Caroline tem também essa pauta, né, desenvolve muitas pautas nesse sentido. Está aí a professora Maria do Carmo, pré-candidata ao governo do Estado. Então, professora, a maioria dos seus adversários políticos são políticos de carreira, né? A senhora vê isso como uma vantagem, uma desvantagem? E uma outra pergunta, o que a senhora faria diferente em relação ao último governo? Olha só, aqui no Amazonas, e não só no Amazonas, em muitos lugares, a política virou realmente uma carreira, o que não deveria ser. As pessoas, elas, inclusive aqui você já vê esses movimentos que têm uma intenção, perpetuar aquele grupo no poder, não importa a que preço. Então, assim, isso é muito danoso quando não há, vamos dizer assim, o objetivo. Qual seria o objetivo maior? Melhorar o Estado e o município. A gente vê, olhando para trás, 20 anos, 25, que nós não temos uma obra que mostre que há trabalho. Né? Não há. Isso aí, de fato, a gente está vendo que não existe essa perspectiva para o nosso. Então, são as mesmas promessas, feitas pelos mesmos, e não vai funcionar, porque ninguém ganha, vamos dizer assim, fazendo o que já deveria ter feito. Se não fez, não vai fazer. Né? A segunda parte da tua pergunta foi a... O que a
a senhora faria de diferente da última Olha, gestão? eu já estou fazendo muita coisa. Eu vou contar para vocês aqui, né, em primeira mão. Que eu já bom. tenho um grupo que está comigo, que está construindo junto comigo um projeto de governo. E a gente vai começar a divulgar a partir de janeiro. Porque quando eu divulgo, Isso. eu falo assim, vamos fazer isso. Aí daqui a pouco a pessoa está fazendo mal feito para ganhar status. Então eu não vou falar tudo, É mas bom. vou te dizer uma É bom coisa. mesmo. É bom. Então, eu já tenho visto tudo aquilo que não foi feito e que a gente vai fazer. São projetos maravilhosos. A gente está mapeando, olha só, cada lugar para que a gente diga. Manaus é um projeto à parte. Certo. A gente tem 2 projetos de governo. Um para Manaus, porque Manaus é uma cidade-estado, Exatamente. e um outro para o interior. Né? Uma das coisas que eu posso adiantar é que a gente dividiu o interior em 5 regiões. Certo. 5 regiões Certo. que vão ser as bases centrais para o resto do interior. Então, elas vão trabalhar mais com o entorno, então eles vão ficar mais próximos do governo, porque o governo não vai estar só aqui em Manaus. Cada Exatamente. lugar vai ter Exatamente. um gestor, que seria um secretário de Estado. Secretário do Juruá. Exato. Não, Secretário não vai, do eu não vou Purus. fazer Não é por calha. Eu escolhi cidades estratégicas que serão essas aí, né? Eu tenho, então, em mente Tefé, Tabatinga, Manacapuru, Humaitá, Maria do Carmo, Manacapuru, Isso. Tefé, Manacapuru, Tabatinga, Tefé, Tabatinga. São Gabriel da Cachoeira, que é mais lá em cima, e Corina? não, Tefé, Tabatinga, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira, eu já falei a outra. Manacapuru. Então, são essas 5 cidades. Nessas 5 cidades, nós vamos ter, vamos dizer assim, uma estrutura que vai trabalhar todo o entorno. Pesada ali, aquele estudo. Uma estrutura realmente que vai fazer a transformação. Uma espécie que cada secretaria Cada terá um secretaria escritório. vai ter status. Ele Entendi. diria assim que ele vai ser quase que um outro prefeito, mais ou Entendi. menos, para aquele Entendi. lugar. Entendi. Né? E, assim, isso é uma coisa que realmente está na cabeça, porque É a primeira mão que a senhora está é um divulgando estado, isso aqui. exato. É a primeira mão, né? É um estado, exatamente. É um estado muito grande que precisa desse olhar. Aí, cada região dessa, ela tem a sua peculiaridade. Nós estamos aí mapeando, por exemplo, o sul do Amazonas, né? Que vem o Maitá e ali o entorno que tem a Isso, Apuí. Né? A gente vai fazer o que lá? Fortalecer, mas isso em todo o Amazonas, o setor primário. A gente precisa caminhar para nos tornarmos autossuficientes. Eu percebo que cada município terá um investimento pela sua vocação de produção. Tem que ser. Muito obrigado. Tem que ser. Muito bom. Tem que Muito ser bom. isso. Legal. Olha só, nós temos aqui do lado, né, Altazes, nós temos Careiro da Várzea, cada município desse, a gente vai ver o que ele tem de potencial, o que a gente pode fazer e melhorar essa estrutura. Às vezes as pessoas pensam, não, às vezes tem coisa que nem dinheiro você vai precisar investir. Você só vai precisar ajudar as pessoas e fomentar o desenvolvimento. Viabilizar. O escoamento da produção já é um grande passo. Nós vamos trabalhar todos os ramais vicinais e as estradas que estão abandonadas. Porque se todas essas, vou dar um exemplo, a estrada lá do Anuri, que é um pedido que é antigo do povo de lá, Anuri, Anamã, Codajás, que é um polo produtor de açaí, que poderia estar sendo escoado aí, que é uma beleza, né? O que acontece? Essa estrada, acho que já foi licitada umas 500 vezes. Então já dava para a gente ter asfaltado a BR-319. Eu acho que até mais. Não é? Até então mais. A gente vai cuidar dessas coisas. Entendi. Porque eu falo assim, o dinheiro vai ser aplicado. Entendeu? A gente tem que ter essa visão. Entendi. O que acontece, todos, né? Ganham todos, né? É óbvio. Tem que ter. É um orçamento muito generoso nosso. Exatamente. Nós temos aí um orçamento que é um dos maiores do país. E estamos lá em último lugar em infraestrutura. Último lugar. Último lugar. Último. Meu Deus. O Amazonas está no fundo do poço. Tem que corrigir isso. Mas dizem que quando chega no fundo do poço,
É hora do impulso para cima. Então é hora Vamos- da subida. vamos Sou eu impulsionar. que vou impulsionar. Quiçá. Cadê o João Paulo? Vamos lá, João Paulo. Agora, professora, a gente vê muito hoje no atual cenário político do Brasil, né? Não só do nosso estado, um parlamentar não conversando com o outro por divergências políticas, né? Por partidos, enfim, direita, Até A, B, C, ideológico. ou D ou esquerda, né? E aí, para conseguir tirar projetos do papel, é necessário ter articulação, né? É Claro. necessário ter diálogo. Como que a senhora pretende ser nesse sentido, né? A política, a professora Maria do Carmo, a governadora, melhor Ah, falando já, sim, né? sim. Que é o cargo que a senhora almeja. Como é que a senhora Isso. pretende ser nesse sentido, até para que a gente consiga, né? Projetos, iniciativas para cá, para o nosso estado? Olha aí, João Paulo, eu tenho falado exatamente isso aí. Isso aí não tem cor, não tem bandeira, não tem ideologia. Os problemas, eles são de direita, eles são de esquerda. Quando eu tenho um povo na miséria, ele é de esquerda e ele é de direita. Se a rua está esburacada, ele é da esquerda e ele é da direita. Porque eu não vou tapar o buraco só para a direita nem para a esquerda. Então, a gente vai atrás de resolver os problemas do Estado. Para isso não tem bandeira, não tem ideologia. A gente, já falei, nós vamos trabalhar para o povo, para melhorar a vida das pessoas, porque no final é isso que vai funcionar. Veja, eu vou fomentar a economia, desenvolver uma matriz econômica. O que vai acontecer? Vai ter emprego para as pessoas levarem dignidade para casa. Elas vão conseguir colocar comida na mesa, elas vão conseguir colocar seus filhos nas escolas, e isso não tem bandeira. Então, a Maria do Carmo, ela é uma pessoa que ela é do trabalho, e quem é do trabalho vai entender muito bem o que a gente quer. Eu tenho certeza que eu vou conseguir superar essas divergências, porque eu acho que a divergência você governa para todos. Você Exato. não governa para quem, né? Exato. Está de um lado ou de outro. Essa é a minha ideia. Então bom. não vamos ter problema não, pode ter certeza. Olha, você está no ponto a ponto, hein? A professora Maria do Carmo está aqui conosco, né? Falando aí dos seus planos para o Amazonas. É pré-candidato ao governo do estado, professora, empreendedora, empresária. E, professora Maria do Carmo, o estado do Amazonas tem, no ranking nacional, tido um triste número, no que se diz respeito, ao falar da saúde da mulher um pouco, sobre o câncer de colo uterino. Eu tenho feito algumas reportagens na Fundação SECOM, com o diretor daquela fundação, que é o Dr. Gerson Mourão, e que tem feito um trabalho bem significativo. É verdade. Junto com a doutora Mônica Bandeira. Os dois. Né? E ele me falando sobre o Sepicolo, que depois de muito tempo o Sepicolo está sendo hoje uma realização, uma concretização. O Sepicolo diminuiu o exame Sim. a mulheres de 14 meses para 4 meses. Olha que maravilha. E em se tratando de câncer, o O tempo tempo é fundamental. é fundamental. Ele agora fala sobre o centro de diagnósticos, não só na capital, mas como também em Tefé. Eu perguntei dele por que Tefé, e ele me fala sobre a incidência daquela região e a forma de combater esse mal no estado do Amazonas. As suas políticas públicas para o Amazonas na área de saúde, elas irão atender de imediato esses números no sentido de não otimizar, mas acabar com esse mal. Sim, a saúde ela é uma das minhas prioridades, isso é fundamental. Eu penso que há muito a fazer e essa questão do câncer de colo de útero, eu já conversei várias vezes com a doutora Mônica e realmente ela foi vamos dizer assim, um baluarte, uma defesa, né, de tudo isso que hoje está aí acontecendo para melhorar a vida das mulheres. E pode ter certeza que eu vou investir nisso, e inclusive desde a prevenção, porque tudo começa lá, né? Inclusive com a questão da vacinação, do HPV, que é que tem que ser um projeto levado para as escolas e que tem que ser rotineiro. Eu digo que eu vim de uma geração que era vacinada, levava aquela pistolada no braço, né? É dia da vacina, na fila. Não tinha conversa, era todo mundo na fila, vacinação. Isso. Claro que a gente tem que respeitar algumas peculiaridades, mas no mais, avisando com antecedência. Então vamos conversar. E assim, a saúde, a gente sabe que a saúde precisa muito. A gente vai fazer uma revisão geral na saúde do Estado, principalmente no controle rigoroso das verbas, porque o orçamento é muito bom e o trabalho tem que acontecer, principalmente
com a valorização dos nossos profissionais de saúde. Porque não existe saúde sem médico, sem enfermeiro, sem técnicos. São eles que fazem a coisa acontecer. É que nem eu falo, educação não é prédio, não é instalação. Claro que isso tudo é acessório. Tudo conta. Tem que ser né? melhor e melhor. Mas o principal é um bom médico te atendendo. Agora sim, a gente vê que tem um orçamento magnífico. As OS hoje que estão tomando conta aqui, né, a gente sabe, a gente tem que averiguar. Eu acho que sim, é preciso. Como é que ela está funcionando? A gente tem muita reclamação, a gente ouve muito e a gente sabe que as coisas não estão como elas são narradas. Então isso daí vai demandar um trabalho. Mas se tem algo que vai ser visto pessoalmente por mim e cuidado com muito carinho, será a saúde e a educação. Certo. Isso daí é fundamental. E o primeiro gargalo que nós temos, que é um dos maiores do Estado, que é a questão da segurança, né? Exatamente. O nosso Estado é um dos mais violentos, é o maior número de roubo de celular, é aqui. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo e como vamos fazer para minorar e melhorar a situação para as pessoas. Tudo, como eu estou falando, olha só, no final tem um destinatário, que é o cidadão. Legal. Nós temos que parar de fantasiar números, de jogar números aleatoriamente, índices que são fake, eu diria, são falsos mesmo. A gente precisa encarar a realidade para poder trabalhar. É que nem numa doença. Você tem que fazer o diagnóstico perfeito para passar o remédio e a cura vir. É verdade. Nós vamos ter muito trabalho, mas pode ter certeza absoluta de que eu estarei cuidando pessoalmente de cada uma dessas situações. Muito obrigado por essa informação, que é precisa mesmo. Sim. A gente precisa ouvir dos postulantes Olha, as propostas. Hoje eu já atendo, eu tenho, né, na faculdade um serviço de atendimento. Agora vamos inaugurar as nossas clínicas, serão 38 consultórios que a gente já presta esse serviço, e não é de agora, tá? Isso não tem nada a ver com política. A FAMetro já faz isso desde Com a os sua acadêmicos fundação, de cursos os variados. acadêmicos. Olha aí. Então a gente está de posse de números, sabe Certo. como fazer. Só que é como eu falo, eu sou uma gota d'água no oceano, né? Então, assim... Mas já sabe como fazer. Exato. Já sabe. A gente precisa ter mamógrafos funcionando, Isso. ultrassom, centrais de exame. E se Legal. não der conta, o Estado, a gente faz parceria público-privadas Pronto. para zerar as filas, para Entendi. atender a população. Entendi. Em vez de gastar no... Então, Não falando deve, em parcerias públicos-privadas, como é que seria, na sua visão, esse tipo de parceria? Olha, isso daí é possível hoje, já existe e muitos estados adotaram. Por exemplo, é muito mais barato e às vezes mais em conta você já utilizar estruturas que existem, né, por meio, são contratos perfeitamente legais, a previsão legal, você faz tudo dentro do que a legislação permite e você usa, por exemplo, vagas ociosas, você pode dobrar valor de tabela de SUS, como fez o governador Tarcísio. Isso. A gente pode utilizar todas essas estruturas que estão, e tem muitas que estão, ociosas para dar atendimento ao público. Às vezes sai mais barato do que você investir dinheiro numa obra pública que vai demandar um esforço maior. Então, assim, aqui em Manaus, a gente sabe que há ainda um déficit muito grande, porque realmente a rede hospitalar praticamente parou. Eu acho que nós não tivemos mais investimento em hospitais, em leitos, eu acho que tem mais de 20 anos, E a viu? cidade cresceu, né? A cidade cresceu, a população. População. Eu faço assim, eu traço um paralelo com a própria faculdade. A FAMetro, quando começou em 2003, ela tinha exatamente 20 salas de aula. Hoje são mais de 750.
Claro que ela cresceu, Salas então de aula. eu tive que fazer isso. Agora, É. quantos leitos foram construídos aqui Não. nesse período? Não teve. Leitos de hospital. E a população demandou mais, né? É. Mais e mais e mais. Então, assim, a gente já teria que ter, por exemplo, um centro de referência em diagnóstico, um centro geral, aumento de números de SPAs, enfim, dá para fazer isso. O que acontece aqui é que não há um planejamento, uma continuidade para manter os serviços, né? A manutenção é precária, então, às vezes, são máquinas que não estão funcionando, são tomógrafos, e a gente não vê acontecer. E há realmente uma má gestão. Isso é fato. É fato. Então, assim, a gente vai fazer parcerias sempre que necessárias. Eu, por exemplo, visitei outro dia, vou dar um exemplo assim bem rápido aí de creche, que é um calcanhar também aqui para as mulheres. As creches são realmente do município, mas isso daí pode ser uma parceria do governo, porque a verba, inclusive, tem verba do governo federal, mas não tem as creches para serem abertas. Então, há uma demanda. Nós temos 23 creches aqui na capital. 23 para uma população gigantesca. Para você ter uma ideia, só para comparar, em Boa Vista, nós temos o dobro disso. O dobro. Com uma população de 500 mil habitantes. Então, é uma disparidade isso. É uma questão Aí de você prioridades, vai... né? Prioridades. Eu visitei outro dia o Gustavo Capanema. Sim. Um espaço imenso, lindo, ocioso, eles não têm verba nem disponibilidade para fazer, podendo estar aproveitando aquele espaço para colocar creches lá, né? O Estado entra com uma parcela, Tem a área lá. o município, outro, a PAI está aí agonizando, Meu Deus. né? Quer dizer, tem que viabilizar essas formas aí de você atender a população. Para tudo há um jurídico para avaliar, fazer tudo aquilo que pode, dentro do que pode, para beneficiar muitas pessoas. Então, assim, eu acho que é falta realmente de um olhar, de uma imaginação. Eu não sei, eu ando na rua olhando tudo. Observa tudo ali. Ai, vou anotando. Vai anotando, o que pode, debate o que com a não equipe pode. também. Não tenha dúvida, sempre. Graças a Deus. Isso é aí. bom, isso é pertinente. Eu gosto disso. Sim. João Paulo Oliveira. Bom, na verdade são duas em uma, né, professora? Eu gostaria que a senhora falasse, assim, aproveitando a experiência que a senhora tem no ramo da educação, né, eu pensei logo em Universidade do Estado do Amazonas, né? Olha Qual a atenção, o tamanho da atenção que a senhora vai ter com essa universidade? E também a segunda, né, já emendando, também eu gostaria que a senhora falasse também da representatividade feminina. A senhora tem referência para muitas pessoas, para muitas mulheres, né? Qual o papel que a mulher pode ter também no seu governo? É verdade. Olha, eu naturalmente adoro trabalhar com mulheres porque eu acho que as mulheres, com a devida vênia dos homens, né? Sim. Elas são assim capazes de realizar múltiplas funções. Eu já percebi na sua equipe, A minha equipe, basicamente, eu tenho 70% de mulheres. Não foi nada intencional, mas acaba, a gente contrata, porque elas são, vamos dizer, todas muito preparadas, né? Tem competência. Eu conheço algumas dessas. Então, foi algo assim que nasceu desde o começo, a gente sempre teve mais mulheres. E, então, não tenha dúvida, não é que eu vou privilegiar, mas as mulheres sempre têm esse espaço aí que é natural. Eu acho que toda mulher, eu falo sempre, mulher é uma orquestra, né? Eu, por exemplo, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou avó, eu tomo conta dos meus cachorros, que são muitos, aí eu trabalho como reitora, trabalho agora na política e dou conta numa boa. Então, mas é sempre assim. E a gente faz tudo. Então, terá um espaço realmente... Garantido, né? Garantido já. A gente percebe isso no discurso. Permite, né, da questão da UEA, né? A UEA, eu já disse também que há uma demanda do interior para que se leve. E eu não sei por que ela não avançou, porque, olha, o orçamento da UEA
merecia que ela estivesse em todo o interior, não só como ela está hoje, né? Porque nem todo mundo tem condição de pagar uma faculdade, nem todo mundo tem condição de se deslocar para Manaus. Eu pretendo expandir a UEA para o interior do Amazonas, sim. Onde houver a possibilidade de levar a UEA, vamos fazer isso. E não só com cursos, hoje EAD não, mas com cursos presenciais, não só as licenciaturas, mas replicar o exemplo, por exemplo, de Parintins, né? A gente para outros municípios onde houver a possibilidade. Se daí a gente fazendo um estudo, eu vejo que há possibilidade. Não sei por que não é feita. Já conheces o caminho, né? Sim, tem um exemplo aí, né? Não tenha dúvida, eu já percorri esse caminho, agora é levar a UEA. Muito bem. Pode ter certeza que a UEA vai expandir, sim. A gente está caminhando já para a conclusão da Vou nossa falar aqui entrevista. da cidade universitária. Fale, pode que ela- falar, professor. Inclusive, eu vou gravar. A cidade universitária ela é uma fratura exposta, né, que está aqui mostrando o que o desperdício do dinheiro público é capaz de fazer com um projeto tão bonito. Olha, o que foi investido na UEA, eu fico assim, na UEA, na cidade universitária, eu fico pensando, meu Deus, você sabe que eu não tenho problema de falar qual foi o nosso investimento inicial na Fometro, que foi uma coisa tão simbólica dentro, se comparado, por assim, quase que 100 vezes, na verdade, para ser mais preciso, 100 vezes menor do que o que investiram ali naquela cidade universitária fantasma. Então, assim, esse é desperdício. A senhora concluiria a cidade universitária, uma vez governadora? Eu- Ou avaliaria se valia Eu a pena? penso que hoje ela pode e deve Ah. ser utilizada como outra coisa. Certo. Talvez um espaço privilegiado ali, que inclusive pode ter, né, escolas de alto nível, Entendi. de profissionalizantes. Certo. Não sei se para a universidade em si ela seria hoje... Exclusivamente, né? Do jeito que a gente pretende fazer, de levar a UEA para o interior, não sei se isso ainda haveria sentido. Entendi. Mas ali a gente vai avaliar o que vai fazer. É uma pena aquilo, porque aquilo ali o que se gastou não dá para recuperar, porque aquilo já está impraticável de você pensar em um recomeço, porque aquilo ali é uma ruína. Entendi. Talvez vai gastar mais, olha, e disso eu entendo, viu? Porque, por exemplo, o Tropical, Eu já ia falar. a gente reformou o Tropical. Não, agora Você sabe qual, como é que é reforma? Ah. Reforma é assim, às vezes é melhor você pôr no chão e começar do zero. É, O Tropical não, porque a gente realmente queria preservar a arquitetura. foi restaurado, né? Ele foi uma restauração, É. porque realmente era uma arquitetura premiada, ou de um arquiteto premiado. A gente Exato. não pode pôr uma obra dessas no chão, chão, e né? partir do zero. Então ele foi. Mas ali na cidade universitária, eu acho que é passar o trator e recomeçar do zero, porque é uma ruína e não vai, acho que o propósito dela, que Já era... passou. Já Passou. Olha, vamos concluindo aqui. Eu vou fazer umas perguntas agora, nós três, de uma maneira bem, né, rapidinho aqui. Tá. A senhora foi morto nos Estados Unidos. Absurdo. Né? Eu vi o seu posicionamento, achei muito pertinente, porque a gente não pode deixar passar um evento dessa natureza. E com isso, claro, a senhora marca uma espécie, eu diria, um personagem que está antenado com o mundo. Sim, sim, né? sim. É uma educadora, não poderia ser diferente. Verdade. Né? Isso faz parte também do seu perfil. Com certeza. Eu Professor. gosto de me posicionar, como eu já falei, e a gente tem esse dever. Você Certo. não pode viver só para dentro de si, você tem que ir para fora, até porque, de uma forma ou de outra, as coisas acabam contaminando o todo, né? Essa morte do Charlie Kirk, né? Isso. Ela foi vamos dizer assim, um retrato dessa polarização que é colocada hoje, Exatamente. mas que ela avançou Exatamente. para
uma violência Extrema. desnecessária. Eu diria que é assim, olha só, tudo na vida tem um lado e outro. Eu digo, na minha casa mesmo, na minha família, eu, meus filhos, meu marido, somos vascaínos. Mas todo o Olha aí. resto da família, minha irmã, meus sobrinhos, meu pai era flamenguistas doentes. Mas a gente convivia numa Normal. boa. Agora tem aqueles que são da guerra das torcidas, que vão Não, matar é. porque o outro brigou. Não, Aí é. isso não dá. verdade. Então, assim, foi lamentável. O pior é o que a gente lamenta é ter visto nas redes apologia ao crime, Eu vi. incitação ao crime de ódio. E aí a gente vem de um contexto em que nós estamos vendo isso, lamentavelmente, partindo de pessoas que deveriam ter uma conduta neutra, Exato. imparcial, fomentando isso e jogando, atribuindo para os outros um comportamento que eu, por exemplo, não me enxergo como uma fascista, eu não me enxergo como uma extremista, não. Eu sou uma pessoa que tem um pensamento de direita, sou alinhada com o liberalismo, eu sou uma pessoa, mas eu, sobretudo, eu sou uma pessoa que eu respeito os outros, eu respeito o meu próximo. Eu Empatia sou e uma pessoa... sensatez nunca é demais. Né? Nunca são demais. Exatamente, para tudo. Olha, só o agradecimento da agora. Nós temos que ter um outro ponto a ponto. Nós temos que ter outras oportunidades. Vamos ver, estou à O seu disposição. pensamento, a sua história, a sua Adoro trajetória conversar. tem que ser compartilhada, Sim. potencializada, porque Obrigada. acredite, a senhora é exemplo para muitas mulheres, muitas jovens. Eu conheço jovens. Eu gosto da Maria do Carmo pelo seu posicionamento. Estou conhecendo a Maria do Carmo, nossa reitora. Tem gente que E eu gosto se manifesta muito de assim. falar com os jovens, Né? porque eu digo sempre para eles, vocês são o futuro. Exato. Nós já estamos assim numa fase, né, não é que não, a gente ainda tem Ninguém está se entregando. mas não É. existem coisas que são assim, vamos dizer assim, realidade, que a gente tem que em primeiro lugar encarar. Isso. Nós, obviamente, já estamos mais para o pôr do sol do que para o nascer. É verdade. Não que isso impeça a gente de aproveitar a vida, obviamente. Isso. Estamos no auge da maturidade. Isso. Hoje, vamos dizer assim, você consegue realmente... Eu sou uma pessoa que eu vivo múltiplas gerações, porque eu tenho meus netos. Olha aí. Eu digo, meus netos já conversam comigo, eu já vou aprendendo deles. Convivi muito tempo com a minha irmã, ela é 10 anos mais velha, então ela foi de outra geração. Isso. Convivi com a minha geração, a geração dos meus filhos, então a gente tem que estar na vida para o aprendizado. Muita sabedoria. Então, eu amo conversar com os jovens, Que legal. mas sobretudo de falar para eles, Jackson, que é uma coisa que eu vejo hoje, que o jovem, ele não... Nem todos têm o hábito de planejar, de ter uma meta, de ter um sonho. Que é importante, né? Importantíssimo. A gente tem que acordar pensando naquilo que a gente quer para a vida da gente. Exatamente. Caroline Marques, muito obrigado, Caroline, por mais um Obrigada, ponto a Jackson. ponto, viu? Obrigada, Jackson. Eu que agradeço por estar aqui novamente nesse bate-papo tão gostoso Foi sobre legal, política, né? sobre tudo, né? Foi legal, passou rápido. Então, Passou rápido. né? Temos outras perguntas, mas Vamos, teremos pode outras perguntar, oportunidades para conversar com a Eu falo professora Maria do demais. Carmo. Não, mas é interessante. Você sabe que eu gosto de falar, e hoje, agora, eu acordo pensando, eu me preocupo muito com essa situação hoje, e fiquei muito, assim, preocupada com essa onda de violência verbal que aconteceu nas redes por conta desse assassinato. Ninguém deveria estar feliz com a morte de alguém. Independente de Sabe quem que seja. tem um pensamento de John Donne, né? Que ele foi um poeta que ele dizia: a morte de qualquer ser humano me diminui, porque eu faço parte do gênero humano. Então, não me perguntes por quem os sinos dobram, é por ti que eles dobram. É isso, né? A gente Muito bom. tem que pensar sempre No outro. no outro. É verdade. Obrigado, João Paulo. Sempre uma honra. Acho que deu para esclarecer bastante coisa aí, do ponto de Muita vista coisa. da professora. Tem um monte de pauta aqui, inclusive, viu?
Já, Muitos assuntos, né? muitos assuntos, ainda bem, o ponto a ponto é assim, o nosso querido telespectador, internauta, ele fica sabendo quem é a Maria do Carmo dessa forma. A gente conversa, o que que ela pensa, o que que ela fez, mas quem é a Maria do Carmo? Maria do Carmo está aqui conosco, essa mulher de fibra, de posicionamento firme, né? E que tem contribuído sim com a cidade de Manaus, com a sua faculdade, com o Tropical Hotel, que será entregue à sociedade breve. Já tem uma data, professor? Já, agora, final de outubro, ele vai ficar pronto. Vai ficar já. pronto. Muito bem. E a FAMetro, né, que está em Manaus, está no interior do estado, proporcionando conhecimento, que o conhecimento é infinito. Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer agradeço. sua presença aqui. Toda a diretoria aqui da Network Group Play está agradecendo a sua presença. Venha mais vezes, né, compartilhar essa sua história bonita, vencedora de grandes vitórias e que tem uma contribuição muito forte com o Amazonas e com a sua sociedade. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E a você que nos acompanha sempre, às sextas, às 20 horas, o seu Ponto a Ponto, onde tem assunto, tem opinião, tem debate, e esse é o nosso papel, trazer sempre um convidado para que você possa conhecê-lo e, ao mesmo tempo, também tirar algumas conclusões e saber de tudo que acontece no estado do Amazonas. Muito obrigado. Até a próxima.